Bom dia a todos, bom dia a todas, como tem sido de praxe agora. Estamos aqui para ouvir Carina Torres Machado, que vai nos falar sobre a experiência com projetos de leitura literária na escola. Carina Torres Machado fez o mestrado no Prof. Letras do campus de Três Lagoas, da UFMS. Isso faz alguns anos, não muitos, porque o Prof. Letras não tem mais do que 10 anos, e, na sequência, Carina desenvolveu diversos projetos de leitura literária na escola, e ela vai falar, então, para nós sobre o projeto dela no Prof. Letras, esses outros projetos que ela desenvolveu ao longo desses anos, e o projeto mais recente, com o qual ela trabalhou com microcontos, e a partir disso nós vamos abrir um debate. Por favor, Carina, fique à vontade, se quiser apresentar algo mais sobre você que eu não tenha falado, fique à vontade, e fique à vontade para fazer a sua palestra, digamos assim. Olá, bom dia a todos e a todas. Obrigada, professor, por essa nova oportunidade, né? Por mais esta oportunidade. O senhor que sempre incentivou, né? E esteve ao meu lado todos esses anos, apoiando e incentivando a leitura literária e também os projetos de leitura em sala de aula. Como o professor anunciou, eu sou Carina Torres Machado, sou professora da rede pública aqui do estado de São Paulo, na cidade de Sertãozinho. Peregrinei um pouquinho pelo estado até chegar aqui. E, como ele disse também, em 2013, eu sou da primeira turma do Prof. Letras. E comecei, né, desenvolvi o projeto de leitura literária, de práticas de leitura literária, a partir de 5 alternativas metodológicas. Então, no mestrado, foi onde eu me iniciei também como leitora, e isso é muito importante, leitora nesse sentido de buscar alternativas e de estar diante de todas as possibilidades, as magias e as transformações que a leitura literária promove, né? Eu sempre gostei muito de ler, mas foi com o mestrado e com toda a bagagem que eu adquiri essa nova visão e essa nova perspectiva para poder e buscar ali, durante a minha prática pedagógica, mostrar isso aos alunos, né? Então, no mestrado, o projeto que eu desenvolvi foi trazer 5 alternativas metodológicas a partir de 5 métodos diferentes, por meio da leitura de contos, né? Nós utilizamos, no caso, os contos do escritor Luiz Vilela, nesses 5 métodos, a partir das características do currículo do estado de São Paulo. Então, a cada bimestre, um projeto era desenvolvido a partir dessas metodologias. O método criativo, o receptivo, o metodológico, o semiológico e o científico. Foi baseado no livro da Vera Teixeira Guiar e Oi, professor, da Bordini, né? Me perdi, fiquei nervosa. E o projeto foi altamente significativo porque os alunos, eles puderam ter, primeiramente, esse contato com o texto literário, que não seja, né, que não fosse dentro desse viés conteudista que a escola, principalmente a estadual, ela está relacionada, ela está atrelada. Eles puderam ter essa imersão, essa vivência e, principalmente, serem protagonistas das atividades propostas em cada alternativa, que levava em consideração essas várias nuances, esses vários matizes de aspecto de projetos com leitura literária. Então, foi um trabalho muito rico, muito enriquecedor, que, a partir dele, minha trajetória como professora se transformou. Como o professor disse, depois disso, eu continuei realizando trabalhos com a leitura literária, principalmente com poemas, com contos, com crônicas, gêneros muito utilizados, né, pelos cadernos, pelas apostilas que o governo disponibiliza, sem esse viés conteudista, avaliativo, gramatical, visando realmente esse contato com o texto literário. E, recentemente, na escola em que eu estou, agora, né, atualmente, que é uma escola de tempo integral, que tem um viés diferente, um projeto diferente, uma metodologia que visa essa formação integral do aluno, em que eles passam 9 horas diárias,
e que eu, pela primeira vez, fui responsável pela disciplina de orientação de estudos em todos os primeiros colegiais, depois de 2 anos de pandemia. Nós pensamos logo no início do ano de trabalhar essas práticas de orientação de estudo que se concentra mais nos métodos, né, em alternativas que os alunos podem dispor usualmente diariamente para aperfeiçoar os seus estudos. E na escola em que eu estou, nós pensamos em introduzir essa orientação de estudo juntamente com o resgate da leitura e da escrita. Então, o projeto que a diretora colocou, né, nas minhas mãos foi mencionar e atrelar a questão da leitura, a questão da escrita a essa orientação de estudo. Então, desde o primeiro bimestre, nós resgatamos a questão da leitura literária, trabalhamos com contos, trabalhamos com mitos, com lendas, com contos de fadas, e foi muito desafiador nesse sentido, porque a última vez que os alunos tinham frequentado uma aula presencial, né, foi em 2020, eles estavam até então no 8º ano, né, do ensino fundamental 2, e depois de todo esse tempo, depois de todo esse percurso e da pandemia, eles chegaram realmente fracos, sim, faltando essa simbolização, essa criatividade, essa inventividade, esse contato com a leitura, esse contato com a escrita, e o desafio se pôs aí, né, como trabalhar e fazer aulas em que a escrita e a leitura se tornam um processo gostoso, um processo lúdico, um processo motivador e instigante. Então, nós iniciamos com os mitos e eles pouco conheciam o que eram os mitos ou quais mitos, e nesse sentido, nós fizemos um trabalho com a reapropriação dos mitos gregos, nórdicos, entre outros, em que eles liam, eles produziam, eles assistiam a filmes, eles faziam resenhas e projetavam todas essas leituras feitas em sala de aula nas diversas mídias tecnológicas existentes, né, hoje. Aí, depois dos mitos, nós fizemos um trabalho com os contos de fadas e, por fim, com os contos. Vale destacar que lá na Integral, né, nós temos uma sondagem. O que é essa sondagem? Todo início de bimestre, os alunos fazem uma sondagem escrita para que nós possamos avaliar ali o que eles melhoraram, o nível, né, em que eles estão de escrita. E no primeiro bimestre, quando eles entraram, eles fizeram, e foi bastante preocupante, porque eles não conseguiam expressar o que eles pensavam, eles não conseguiriam materializar na escrita o que eles pensavam. Então, nós estávamos diante de um trabalho muito inquietante e desafiador, né? Como conciliar essas questões, fazer com que eles conseguissem colocar no papel aquilo que eles tinham pensado, aquilo que eles tinham imaginado. No final do primeiro bimestre, depois de todo esse trabalho com os mitos e com os contos de fada, do resgate da literatura, dessas tradições, dessa oralidade e da questão do contar, do narrar, né, que é intrínseca à nossa formação, nós verificamos uma melhora aí na produção da sondagem que eles realizaram logo no início do segundo bimestre. E para o segundo bimestre, nós tínhamos o desafio de trabalhar com as narrativas, que é o conto e a crônica, e inserir o microconto e as microficções. As microficções fechariam esse trabalho desenvolvido no primeiro bimestre com as narrativas, com os textos narrativos. E foi interessante, e cito este outro trabalho feito ao decorrer, né, no decorrer do segundo bimestre, que foi: nós trabalhamos com os contos, então nós disponibilizamos contos de diversos escritores, de diversos autores, né, para os alunos, e primeiramente eles liam e depois nós fazíamos rodas para que eles pudessem expressar e colocar o que eles sentiram, o que eles perceberam, as diferentes leituras que cada aluno fez, porque alguns pegavam livros do mesmo autor, liam alguns contos iguais, e era interessante como cada um ia projetando, né, na sua fala, as leituras e as observações feitas diante da leitura realizada. E depois disso nós fizemos uma oficina, né? O que essas histórias, né, que eles leram tinham em comum?
quais eram as especificidades que cada escrita, que cada texto trazia, que configurava o conto. E depois de mencionar e escrever na lousa, fazer cartazes com todas essas características, os estudantes liam novamente, procurando encontrar novas percepções, novas histórias, ou também se atentar a algumas características, alguns fazeres aí artísticos específicos de cada autor. E foi muito interessante, porque eles conseguiram perceber toda essa arquitetura textual que os escritores utilizam, né, dispõem para construir a sua literariedade, o seu fazer artístico e estético. E, para minha surpresa, depois de todo esse contato, dessa leitura, dessas trocas, das sugestões que eles traziam também, porque, como eu costumo dizer, eles são leitores, eles não estão acostumados a ler aquilo que nós queremos, mas a partir do que eles leem, nós conseguimos inserir e possibilitar aí essa ampliação de temas, de assuntos e de escritores. Então, para minha surpresa, quando eu propus a produção textual de contos, eu estava convicta, né, de que todos já haviam entendido as características, os elementos e toda a estrutura composicional do gênero conto. E antes de terminar o projeto, assim que eles fizeram a produção textual, o que eu fiz? Eu li todos esses textos em sala. Então, nós tivemos um momento num espaço da escola em que as leituras dos contos feitos por eles foram lidas por mim. E, para minha surpresa, eles ficaram, assim, extasiados. Eles disseram que nunca tinham escutado alguém contando histórias para eles, e principalmente que foi muito interessante eles escutarem as histórias deles serem lidas e serem apreciadas pelos colegas. Então, foi uma ação de apropriação muito interessante, em que eles puderam se sentir realmente protagonistas, realmente inseridos dentro daquele aspecto, autores do seu próprio texto. E o mais interessante, depois da leitura, eles tiveram que colocar os pontos positivos e os pontos negativos, ou os pontos equivocados, que precisariam de alguns reparos, de algumas intervenções. E essa ação foi o que me surpreendeu, porque foi aí que eu percebi que, embora a questão da estrutura, dos elementos, tivesse sido trabalhada, eles não haviam se apropriado inteiramente daquilo. E na leitura e na oportunidade que eles tiveram de colocar as impressões que eles tiveram, né, da leitura feita, e também mencionar o que eles mudariam, o que eles alterariam, o que eles gostaram, eu fui percebendo que realmente essas apropriações não tinham sido bem apreendidas. E aí, novamente, nós fizemos leituras, rodas, conversas, uma nova produção. E aí, sim, nesse momento, com uma sondagem que a escola desenvolve todo final de bimestre, mostrou que eles melhoraram a sua habilidade escrita graças a essa discussão, a essa leitura, a essa socialização que aconteceu, mas que, e aí eu chego no projeto que é o tema da nossa aula, quando o microconto chegou, as microficções chegaram como último projeto de finalização deste bimestre, o território ficou um pouco pantanoso, né? Por quê? Porque eles conseguiram observar que uma palavra, ela é altamente significativa e ela pode sugerir, ela pode possibilitar múltiplas interpretações. Então, as microficções trouxeram aos alunos, né, essa apreensão, esse olhar e esse cuidado que o escritor tem ao escrever, de selecionar, de dispor as palavras. Então, este projeto foi muito importante para os alunos, para que essas percepções fossem captadas e apreendidas. Então, chego agora no último projeto, como o professor também mencionou no início da aula, né, que são as microficções em sala de aula, essa oficina de escrita literária que nós realizamos com todos os alunos do primeiro ano do ensino médio, durante, né, o segundo bimestre, mas especificadamente no finalzinho do primeiro bimestre, do segundo, perdão, que teve como objetivo aí evidenciar como essa inserção, como esse espaço de escrita literária por meio dessas ficções
podem vir a ser aí um recurso educacional capaz de auxiliar tanto o mediador na promoção de aulas de leitura literária que promovam essa multissignificação do texto, quanto nessa apropriação e nessa formação de leitores competentes. Então, primeiramente, né, para fundamentar o texto desenvolvido a partir da prática da sala de aula, eu trago que a ação de contar, de narrar e de ouvir histórias, né, ela caminha paralelamente à evolução dessa espécie humana, e nesse sentido a arte literária, ela foi desenvolvendo e aperfeiçoando ao longo dos séculos essas formas distintas para exprimir esse conteúdo pungente e estável que é o viver, que a literatura representa, né? E essa ação, né, ela foi ressaltando a importância expressiva da palavra, essa palavra como forma de representar o mundo, de mostrar essas profundezas do sujeito e do outro, de despertar a nossa sensibilidade, a nossa criatividade, a nossa inventividade, por esses encontros, né, que trazem entre o texto, o autor e o leitor. Esta exploração polissêmica do vocábulo, da palavra, ela vai colaborar, então, para despertar esses novos horizontes de expectativas dos sujeitos e possibilitar aí aprender esses estilhaços do mundo para que eles possam, então, agir em prol dessa existência catártica e plural que é a nossa própria vida. Então, dessa maneira, o contato com o texto literário, ele vai instituir novas ordens, uma vez que lendo, né, nós refletimos e nos presentificamos na história lida. E este encontro com a palavra vai propiciar aí aos indivíduos a oportunidade de ouvir e de criar novas tramas para a sua própria existência. E o resultado final dessas microficções salientou bem essa questão, né, de como que esse encontro com o texto, de como essa questão do narrar, do contar, e essa oportunidade de poder escrever e estar em contato cria novas tramas para a nossa própria existência. Por quê? Porque é ouvindo história que nós podemos sentir essas emoções importantes, é ouvindo histórias que nós podemos nos encontrar com o medo, com a alegria, com o pavor, com a insegurança, com a tranquilidade e com tantos outros sentimentos que estão latentes e nos cerceiam o tempo todo. E a literatura, por ser entendida, né, como resultado de um uso especial da linguagem, que por meio de diferentes recursos sugere esse arbitrário, essa significação, essa fragilidade dessa aliança entre o ser e o nome, ela se encontra no limite. Ela encena essa irredutibilidade e essa permeabilidade de ser e de cada ser, porque ela participa de uma das propriedades da linguagem, que é a capacidade de simbolizar, e de simbolizando simultaneamente, afirmar e negar a distância entre o mundo e os símbolos dos seres simbolizados, como a Marisa Lajolo argumenta. E a esse respeito, né, o Todorov vai dizer que a literatura, ela é a obra que produz um tremor de sentido, porque ela põe em movimento esse nosso aparato de interpretação simbólica, ela desperta nossas capacidades de associação e promove o movimento de ondas de choque que se prolongam muito tempo depois do contato inicial. E isso também é sentido e percebido até hoje na escola, mesmo depois de quase 2 meses deste trabalho com as microficções, os alunos sempre param e dizem, né, professora, pensei neste outro microconto, posso ler? Então, eles ficam produzindo e comentando e contando para os demais colegas, né, dessas novas narrativas feitas por eles. Então, esse movimento inicial que o texto literário despertou, essa simbologia, né, de associação, provocou esse movimento que se prolonga desde aquele momento até hoje. Isso é o mais importante, eu acho que essa é a nossa função, né, despertar esse olhar, trazer essas sensibilidades, ampliar essa simbolização dos nossos alunos. E a literatura tem todo esse fazer. E essas observações da importância do texto literário em sala de aula, elas corroboram esse caráter simbólico do texto literário como espaço de acesso ao imaginário coletivo, desse momento de domínio das especificidades da linguagem, a partir de toda essa carpintaria elaborada pelos escritores como instrumento de representação e de socialização da existência pessoal e social dos sujeitos.
E foi interessante também perceber que durante o desenvolvimento desses projetos, né, em especial o último, os alunos iam comentando: nossa, professora, pela primeira vez eu não tive aí o texto literário dentro daquela origem e questão utilitarista, né? Eles puderam realmente ter esse contato individualizado com o texto e trazer ali as suas impressões, as suas observações, e as produções salientaram bastante isso. Então, a inserção de práticas de leitura e de escrita literárias, né, em sala de aula, ela representa um aliado imprescindível para a formação de cidadãos, por refletir em questões pedagógicas, comportamentais, morais, cívicas, além de apresentarem um caminho sólido para o protagonismo, visto que esse fazer ele vai suscitar encontros, ele vai suscitar questionamentos históricos culturais, além de uma postura mais ativa frente aos acontecimentos mundiais que o cercam, né, que nos cerceiam, e vai possibilitar também este diálogo entre autor, texto e leitor pela proximidade lida, discutida e produzida. A leitura, então, juntamente com a análise das microficções que nós fizermos, possibilitaram aí aos estudantes essa aproximação com outras possibilidades, né? Como a Zilberman diz no livro A Formação da Leitura Infantil, essa leitura clandestina ela ganhou o espaço da sala de aula e o espaço escolar, porque essas produções foram disponibilizadas no mural e toda a escola pôde ter acesso, pôde ler, pôde questionar essas microficções. Então, essa leitura e análise feita das microficções em sala de aula, né, elas mostraram aí e propiciaram aos estudantes essa aproximação por esse tensionamento circunscrito em tempo e espaços diferentes, em que os sujeitos eles puderam retratar, por meio da sua própria arquitetura literária, as suas contestações, as suas representações, os seus questionamentos. E esse espaço, ele proporciona, então, a percepção de que o texto literário é momento de reimaginação do mundo, de encontro que possibilita aos seres se transformarem em outros e, ao mesmo tempo, poderem regressar à sua própria essencialidade, desvelando aí novas possibilidades e novas descobertas de si mesmo por esse contato com o outro. E esse novo olhar em relação à leitura literária elucidou aí o entendimento de que o contato com o texto literário, sob novas prerrogativas, enseja nos alunos refazerem a sua vida, corrigindo a sua maneira e revivendo todos os prazeres e todos esses conflitos. Então, nós podemos, como conclusão, né, da importância da leitura literária e da promoção dessas práticas de leitura em sala de aula, mostrar o quanto este contato com os textos literários, e no nosso caso com a microficção, representa uma das possibilidades, né? É importante ressaltar que não é uma prescrição, que não é uma receita, mas é uma das possibilidades que o professor dispõe para aperfeiçoar a sua prática docente, porque essas microficções, elas representam aí uma proximidade com esse mundo tecnológico, elas favorecem o letramento literário do leitor e possibilitam a diminuição dessas diferenças sociais, uma vez que a leitura da palavra não é precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de escrevê-lo, como diz o Paulo Freire, né? E que proporciona aí aos indivíduos, aos sujeitos, aos alunos, no nosso caso, dar sentido ao mundo e a si mesmo também. E por que as microficções? Como eu falei, as microficções representaram o trabalho final desenvolvido durante um semestre inteiro de contato com a leitura, de contato com a escrita, proporcionando aí experiências e trocas de leitura, de observações, de percepções do texto literário, que começaram lá com as lendas, com os mitos, com os contos, com as crônicas, com os contos de fadas, e chegaram nessas microficções. E por quê? E aí, porque a arte literária, né, ela é um espaço de reinvenção, de reimaginação, de transgressão, de denúncia e principalmente de encontro, em que a vida que pulsa em nós também tem sentido em outros contextos. E é interessante perceber como essas formas literárias, né, da arte literária, elas são inesgotáveis.
e vão se espalhando, se aperfeiçoando de acordo com os tempos, os espaços e os contextos. Então, nos séculos, 19 e 20, nós encontramos já essas microficções em alguns escritores, como Hemingway, o Chekhov, o Kafka, o Machado de Assis, o Carlos Drummond de Andrade, mesmo não recebendo essa nomenclatura, essa denominação, esses escritores teceram em algumas de suas produções exemplares do que hoje seriam essas microficções, e com o advento da tecnologia, dessa velocidade da informação, esses dizeres, né, essa maneira de dizer das redes sociais, essas formas, né, essas concepções da arte literária ganharam novas repercussões, novos estudos, novos olhares, que foram traduzidas nos nanocontos, no microcontos, nos minicontos e nos contos curtos, dos quais nós nos apropriamos para realizar a última atividade, a última oficina de escrita literária dentro da tipologia narrativa, do texto narrativo, que foi o foco do primeiro semestre com os estudantes do primeiro colegial. E por que a microficção? Pensando que a microficção ela tem uma estética própria e ela requer mais estudos e olhares minuciosos para compreender e perceber essas formas que engendram o seu fazer, a sua constituição, a microficção, como eu falei, ela se desmembra em nanocontos, em microcontos, em minicontos, em contos curtos, e elas estão imbuídas de algumas particularidades que arquitetam e concentram em si um teor narrativo calcado na elipse, calcado na concisão, que são projetadas nas linhas de força do texto por meio de uma seleção vocabular muito rigorosa, muito cuidadosa, que, por sua vez, né, despertam aí camadas significativas do texto. Então, dentro das microficções, cada parágrafo é uma palavra parágrafo, porque ela traz consigo silêncios, elas incitam o leitor a adentrar nesses intertícios do texto e da narrativa visível, para ressonar aí em ampla gama significativa de leitura. E além desses aspectos, né, nós temos a cisão, que vai provocar e vai motivar aí essa coparticipação do leitor, que se aventura, por sua vez, nesse jogo narrativo elaborado pelo autor, para investigar como esses vocábulos, essas palavras parágrafos, esses silêncios e essas elipses significam e proporcionam aí uma multiplicidade de leituras produzidas. Então, dessa maneira, as microficções, elas são cristais que fazem pulsar aí no texto a transparência, a limpidez da existência em suas diversas facetas humanas e chocam por essa força atômica que possuem de expor esse caleidoscópio que caracteriza a existência humana e o humano. E, nesse sentido, a introdução dessas microficções em sala de aula, por meio de ações de leitura e de escrita, favoreceu esse experimentalismo com a linguagem, essa observação dos jogos linguísticos, dessa força expressiva da palavra, além de possibilitar a exploração do simbólico, da fabulação, da criatividade. E esse surgimento das microficções e a disseminação que elas possuem hoje com esse advento da tecnologia, elas estão atreladas a esse novo modelo de ler e de produzir literatura. O Zavala vai dizer que essas possibilidades de interpretação de um texto exigem reformular essas perspectivas tradicionais e considerar que um gênero deve ser definido em função dos contextos de interpretação em que cada leitor coloque em jogo suas experiências de leitura, seus apetites literários e também o seu próprio comprometimento com a memória e com a sua visão de mundo. Então, nessas mínimas formas de máximos significados, a teoria literária acerca do conto não é mais suficiente para analisar esses elementos narrativos microficcionais, porque eles adquirem uma função metonímica e desestabilizam essa ordem vigente do texto, da palavra e do dizer. E a leitura e a produção dessas micronarrativas em sala de aula como proposta metodológica de ensino, como alternativa metodológica, enseja uma escola viva,
em que os conteúdos eles são estudados e eles oportunizam aos estudantes compreender diversas formas de viver, de ser, de estar, de fazer e também de dizer, para que eles possam, né, de maneira ativa, protagonista, dispor desses recursos para enfrentar essa sociedade e o mundo. As micronarrativas, né, como exemplo, elas reinventaram aí esses padrões, esses estereótipos e também abordaram esses novos territórios que acentuaram que o estético é mais que um conceito, né? É um espaço de relação de atitudes, de ponto de vistas. Então, essas práticas, elas tornaram-se um processo muito dinâmico em que os alunos, leitores e também escritores puderam se reescrever como sujeito no texto e também pelo texto transformado se constituírem e projetarem novas experiências. E, por fim, aí, né, nós temos a oficina de criação literária. Como que ela aconteceu, como que ela foi projetada e planejada com os alunos. Primeiramente, é importante dizer que ela foi realizada nas 7 turmas de primeiro colegial que nós temos na escola dos primeiros anos, que tem, em média, cerca de 30 alunos, e todos, né, de escola pública, e que foi realizada nas aulas de orientação de estudo, que compreendem 3 aulas semanais, no decorrer do segundo bimestre, como projeto final de todo esse trabalho com o gênero narrativo que nós desenvolvemos desde o primeiro dia de aula, que, como eu disse, né, começou com a leitura, análise e a produção de mitos, de fábulas, de contos de fadas e de contos, juntamente com essa discussão coletiva, com a observação da estrutura, da estilística, do fazer artístico de cada autor estudado e dos elementos, né, característicos dessas obras, e foram, então, a finalização das atividades desenvolvidas como proposta aí de oficina de criação literária dessas micronarrativas. Quais foram os procedimentos metodológicos que nós utilizamos nessas 3 aulas durante essas 3 semanas dentro da oficina de escrita literária das micronarrativas? Nós utilizamos como metodologia teórica o método criativo. As autoras Bordini e Aguiar, elas especificam e exemplificam o que é o método criativo, trazendo aí 3 possibilidades de práticas, né? 3 métodos aí de práticas com esse método e com todos os outros que eu mencionei lá no início da apresentação, que fizeram parte do meu projeto de mestrado, em que eu trabalhei cada um deles por meio dos contos e das propostas do currículo do Estado de São Paulo na época. E o método criativo, ele foi selecionado porque ele está associado a essas práticas artísticas, em que a criatividade, ela é posta como método que vai ultrapassar aí esse puro saber e se converter em conhecimento, visto que o método criativo, ele propõe essa apropriação, essa transformação da realidade, uma vez que ele supõe uma relação do homem com o mundo, em que o alvo não é meramente o conhecimento do que existe, mas a exploração desse existente para a produção de algo novo. E o método criativo, né, o uso dele em sala de aula, tem por objetivo observar o modo como o aluno estabelece as relações entre os níveis culturais que o interligam com o contexto ao qual faz parte, possibilitando-se notar como um ser histórico dotado desses valores culturais que o constituem e em constante transformação ao longo da sua própria formação. Bordini e Aguiar mencionam que essa atividade criativa, né, se pauta por 2 característicos, né, a intuição e a subjetividade. O primeiro é entendido como essa capacidade de aprender o mundo sem o crivo do pensamento lógico, dentro da sua originalidade, né, e o segundo, a subjetividade, como o predomínio do sujeito sobre o objetivo, sobre o objeto, conformando as suas necessidades. E a fundamentação teórica do método criativo encontra-se na atitude intuitiva do sujeito, que depende desses estímulos recebidos, da motivação para incorporar a existência e a exterioridade, o restabelecimento desse equilíbrio. A motivação, então, nessa perspectiva do método criativo, ela desencadeia esse processo que provoca uma reação espontânea que vai encontrar na existência das relações mundanas
uma solução. A nossa oficina, ela foi dividida em 5 etapas. Na primeira etapa, nós tivemos uma sensibilização. Como ela ocorreu? Nós tivemos leituras individuais e coletivas do gênero em estudo, e aí, neste momento, eu selecionei livros, sites, páginas e perfis das diversas redes sociais em que os alunos puderam entrar em contato com o gênero. Então, o primeiro momento foi para que eles pudessem conhecer o que são essas micronarrativas, né? O que é um microconto. Então, como agora no estado nós temos Wi-Fi, né, de maneira de livre acesso aos estudantes, isso facilitou também bastante, porque eles puderam acessar essas páginas, navegar por esses perfis e entrar em contato com essas microficções. E após essas 2 aulas de leitura, de navegação nessas diversas páginas, nós fizemos uma roda de conversa para que eles pudessem apontar e trazer as suas observações, as suas impressões e as dúvidas sobre os textos lidos. E foi curioso nesse momento que eles questionaram, professora, isso é um texto, isso é uma narrativa? E foi essa pergunta que gerou e trouxe, né, uma apreensão e um aprendizado muito interessante dessas camadas de força que constitui o texto, de como a palavra, né, escolhida, colocada ali pelo escritor, pode suscitar e trazer esses elementos narrativos, essa estrutura narrativa que eles tinham estudado no bimestre anterior. Depois desse momento de sensibilização, nós passamos para a etapa da conceitualização, em que nós tivemos uma discussão coletiva e o levantamento dessas particularidades das microficções, né, o que as caracteriza enquanto estética, né, enquanto gênero. Nós fizemos um mapeamento dessas estruturas, dos temas que mais aparecem, dos estilos, da intencionalidade comunicativa que cada autor, que cada escritor se vale para escrever as suas microficções, e o mediador, né, no caso eu fui selecionando e distribuindo esses nanocontos, esses microcontos e os minicontos aos alunos, para que juntos nós pudéssemos realizar essa leitura e o estudo dos textos, para em seguida eles poderem anotar as conclusões percebidas no caderno. E foi nesse momento em que a apropriação linguística que eu mencionei antes aconteceu, porque eles puderam perceber que, por exemplo, um meu, um seu, um pronome possessivo, que mesmo não lembrando ou não reconhecendo até aquele momento essa denominação, marcava o personagem, marcava a fala deste narrador que se projeta no texto. Então, eles foram percebendo como cada vocábulo utilizado trazia, né, esses elementos da narrativa e, ao mesmo tempo, projetavam significações diferentes. Como que o uso, né, que a escolha lexical é altamente importante para as múltiplas leituras que eu quero, né, que é característica dessa microficção que vai sugerir por meio dessas elipses, desses silêncios. Então, foi muito significativo esse momento, porque eles falavam assim, conforme eu ia projetando alguns microcontos, mas isso não é narrativa, cadê o narrador, né? Cadê a personagem? E aí eles foram se atentando a essas especificidades de como as palavras elas são dispostas e colocadas para trazer todas essas questões. Depois deste momento de contextualização, de discussão, de leitura, análise, né, do texto literário, nós fizemos a coleta de dados. Nós voltamos aí, eu distribuía os alunos na biblioteca, na sala de informática, em outros espaços da escola, e eles puderam novamente acessar aquelas plataformas de divulgação e das produções das microficções para relerem, para se aperfeiçoarem, para se achegarem, digamos assim, aos escritores e às microficções que mais que mais tivessem tocado os alunos, né? E depois dessa releitura, desse processo de estudo do texto, eles puderam, então, se identificar, observar e analisar a arquitetura composicional dos escritores que eles selecionaram para fundamentarem a escrita das suas próprias produções. Então, essa coleta de dados serviu para que eles pudessem reler,
estudar novamente, né, os textos e o porquê aquele microconto ou aquele escritor chamou tanto a sua atenção para motivar a produção dos seus próprios textos, que constituiu aí a quarta etapa, a produção. Então, a partir de todos esses matizes e das características artísticas dos escritores lidos, nós iniciamos a oficina de produção das microficções e foi um momento muito prazeroso também, porque a aula ela ganhou vida, né? E ela não se limitou aos 45 minutos que a constitui. Ela foi muito além, em mensagens do WhatsApp fora da sala de aula, fora do horário de aula, de perguntas nos corredores, de alunos vindo o tempo todo, professor, olha o que eu fiz, será que está certo? E foi também muito significativo, porque mesmo eles sabendo, conhecendo um pouquinho, tendo lido, né, se apropriado de todo esse universo da microficção, quando eles iam escrever, alguns vinham, olha, e eu dizia, né, olha, aqui é um texto, é um verso, é quase uma linguagem poética, vamos trazer para a linguagem, né, da narrativa, pegue o livro aqui, olha como o escritor disse, né, se apropriou e trouxe essas questões que você quer trazer, releia o texto, se aproprie dessa linguagem, desse fazer. E mesmo muitos alunos vindo várias vezes ali, eles estavam motivados, né? Eles estavam juntos ali naquela oficina e incansavelmente vinham e falavam, não é assim, reescreva, aperfeiçoe aqui. Será que essa palavra é a ideal? Será que ela representa aquilo que você quer dizer? Será que nós não podemos escolher uma outra, né, que fique melhor nesse contexto? Em alguns outros alunos, olha, você descreveu demais. A microficção é a arte da sugestão, da elipse. Então, sugira. E como você pode sugerir? E isso foi muito enriquecedor, porque eles puderam, né, ter uma noção maior de todo esse estudo, de todo esse engenho que compreende a escrita de um texto literário e de que os autores dispõem, de toda essa tradição que os autores dispõem para escrever, né, e criar novas tendências, novas representatividades. Então, depois de todas essas observações, eles começaram a escrever as suas próprias microficções e, como eu disse, a sala foi muito ativa, foi muito dinâmica e interativa, porque conforme o aluno vinha, mostrava a sua produção e falava assim, nossa, estou com dúvida nisso, eu lia a produção dele para os alunos e pedia sugestões, pedia indicações de como ele poderia continuar, que palavra que ele poderia colocar, que título ele poderia dar. Então, essa interatividade entre os alunos naquela atividade foi uma das experiências mais enriquecedoras que eu tive, tanto quanto professora, quanto leitora, quanto sujeito também. E eles vivenciaram e experienciaram tudo isso. Depois de todas as microficções produzidas pelos alunos, né, e nós tivemos mais de 90% de entrega dos alunos nessas microficções, eu li todos esses textos para eles em sala de aula, e foi um outro momento muito rico, porque conforme eu lia, eles iam prestando atenção, alguns iam até questionando, e como o escritor estava em sala de aula, eles puderam ter essa conversa com o escritor, entender o seu fazer artístico, a sua intencionalidade ao escrever aquele microconto. Então, foi realmente algo muito surreal, uma experiência maravilhosa que eu nunca tinha vivido nessas proporções. Então, a sala realmente foi muito interativa, foi muito dinâmica, e ao final dessas microficções, depois dessa leitura e dessa sensibilização, dessa socialização, nós publicamos todas as microficções no mural da escola para que os alunos e os demais alunos da escola, né, dos segundos e dos terceiros anos, pudessem ter acesso, pudessem ler. E aí foi um outro momento também muito instigante, porque os outros alunos que pegaram um fragmento do que tinha sido o projeto, no primeiro momento ficaram incomodados, porque eles não entendiam toda a proposta. E foi bacana perceber que os alunos que tinham participado do projeto iam explicando aos demais todo o procedimento,
todo passo a passo feito, e iam ressaltando, olha, mas aqui, o que o autor quis dizer? Olha como essa palavra traz novos significados, olha como o narrador se projeta no texto, olha como esse título cria uma nova história que o texto não vai mostrar. Então, foi muito interessante perceber como eles, né, se apropriaram e reconstruíram, né, essa experiência que eles tinham de leitura literária com a produção dos microcontos. No artigo que vocês receberam, tem alguns, eu vou ler aqui, eu selecionei outros, porque nós tivemos mais de 180 microcontos escritos pelos alunos, o que me deixou bastante feliz, assim, e até hoje eles produzem e ficam enviando essas microficções, o que é muito bacana. O primeiro exemplo é Dia dos Namorados. Flores lindas, caixa de bombom em formato de coração, todos felizes e eu arrastando para cima. Amor. Foi amor à primeira vista, mas com segundas intenções. Mentiras transparentes. Eu nunca vou te machucar, disse, com a arma na mão, apontando para meu peito. Parada rápida. Eles se amavam, mas não sabiam demonstrar. Assim, o começo foi o fim. 50 centímetros de amor. Eu, no calor do momento, em busca de sombra e água fresca, avistei um oásis e acabei mergulhando em seu amor raso. Aniversário, felicidade, beijos, abraços, flores, bolo com velhinhas, a morte brinda. Vida, o destino não é de Dante Alighieri, mas ainda assim é uma divina comédia. Estes que eu acabei de ler, né, são os que estão no artigo, e agora eu trago alguns outros que eu selecionei, e poderia ler todos, porque fico muito feliz com a produção que os alunos tiveram, com o envolvimento e como que o texto literário passou a significar para eles, né? Outros exemplos, então. Final. E lá estávamos nós, quando ele pegou a arma da cintura e disse, juntos até o fim. Filme. E vendo um simples retrato, 1000 lembranças à mente vieram. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Ao olhar para o lado, ele ainda estava lá. Isso mostra a relação, né, e a apropriação que eles tiveram de leitura dos livros e das microficções que eles acessaram e leram de outros escritores. A expectativa mata. Enquanto eu tinha sentimentos, você tinha confissões. Rivalidade. Dentre todos os meus inimigos, achei você no meu reflexo. Gêmeas. Deve ser bom jogar Clash Royale com os americanos, pois eles já começam com 2 torres a menos. Eterno amor. Ele era tão quente, cheio de amor e saudade. Ela era tão fria e sozinha a 7 palmos. Mentiras transparentes. Eu nunca vou te machucar, disse, com a arma na mão, apontando para o meu peito. Liberdade. Tornou-se tão livre que, quando abriu a porta, não quis mais sair. Conto de fadas. Cinderela perdeu o cristal, mas ganhou um amante. Paixão. No início, ardia como fogo em seu coração congelado, até que a água tomou conta de tudo e escorreu em forma de lágrimas. Tiro. Na ambição pela pessoa amada, recorreu a uma forma inapropriada para acertar o alvo. Namoro bandido. Ela segurava a mão dele o tempo todo e o resto do corpo colocava no porta-malas. Jogada difícil. Já entrei no jogo dela, mas não consigo dar o play. E a análise que nós podemos fazer dessas microficções é que, além de todo esse trabalho que eles tiveram, de como a literatura, como mímese aí, traz essa palavra como representação do próprio eu, né? Do que eles sentem, da sua própria emotividade, da sua própria afetividade. E é válido perceber que em cada sala, mesmo os mesmos textos, os mesmos livros, as mesmas plataformas das redes sociais sendo disponibilizadas, cada sala
projetou microcontos com nuances diferentes. Então, eu tenho salas em que a questão do humor, do xiste, da piada tomou conta dos microcontos. Tenho salas em que a questão da melancolia, em que a questão da tristeza, da dor foi o tema que mais apareceu. Por outro lado, em outra sala, a questão da palavra plurissignificativa, daquela palavra que traz e que suscita, né, novas leituras, tomou conta. Então, em cada uma das salas é possível perceber e compreender como os alunos se sentem, qual é o contexto que eles estão inseridos, né? Qual é a sua representatividade, qual é a temática que envolve e cerceia a sua vida. E, além disso, essas produções movimentaram, como eu disse a vocês antes, esse engajamento dos estudantes, uma vez que nós tivemos, né, como eu disse, quase 90% desses alunos produzindo e escrevendo essas microficções, o que mostra a importância de fomentar na escola, na unidade escolar, essas práticas literárias que transponham à sala de aula esse fazer avaliativo, conteudista, né? Conteudista, muito característico da utilização desse utilitarismo do texto literário em sala de aula, porque essas práticas de ensino, né, de texto, que compreendem o texto literário por meio dessa vivência, dessa sensibilidade, dessa maneira com que ele aguça essa curiosidade, a criatividade, a fantasia dos estudantes, faz com que eles rompam padrões, que eles projetem as suas vivências, os seus estereótipos, as suas certezas, e que eles encontrem na leitura e na produção literária um espaço para que eles possam resistir, para que eles possam ser, sentir, dizer. E os textos escritos, né, as produções escritas por eles, representaram e elucidaram bem essa questão de como eles passaram a resistir por meio desse encontro com o texto literário, em que o olhar atento deles para a questão do sentir, da vivência, da experiência, da representação da vida, fosse traduzida na linguagem, nessas formas conotativas, subjetivas, de expressar o sentido, a fim de expor essa sua intencionalidade, a sua individualidade, e, ao mesmo tempo, atender essas demandas sociais e estilísticas, né, que era o objetivo deles. Essas ações, essa prática, essa oficina de criação e de produção dessas obras literárias, das microficções, elas foram altamente expressivas porque elas fomentaram essa constatação de como a intencionalidade comunicativa do escritor pode manipular esses elementos narrativos, né, principalmente em relação à figura do narrador, e de como a escolha da palavra, ela suscita essas leituras, elas ampliam a gama significativa do texto, e que o fazer literário é fruto de um engenho, é fruto de um trabalho, é fruto de estudo, e que a escrita não é um processo fácil, dinâmico, ela envolve esse engajamento, essa dedicação, esse estudo, como eu mencionei antes, né? Então, foi altamente significativo, eu adorei, e agora, no próximo semestre, o trabalho será com o poema. O gênero poético, ele vai ser o mote aí de todo esse trabalho do segundo semestre. É isso, professor. Agradeço a Karina Torres Machado esta apresentação no grupo de estudos sobre ensino de literatura, ligado ao grupo de pesquisa Literatura e Vida, da UFMS, ligado ao GIPEL, Grupo Interinstitucional, Interdisciplinar de Pesquisa em Educação e Literatura. Teremos um novo encontro no dia 10 de setembro. Nesse novo encontro, teremos 3 apresentações: Círculos de Cultura, de Elza Freire e Paulo Freire, por Nima Spigolon, professora da Unicamp; Clubes de Leitura, de Maria de Luzia, por Fabiane, nossa doutoranda aqui na UFMS; e Círculos de Leitura, do Rio do Cosson, por Edilva Bandeira, também doutoranda aqui na UFMS.
Obrigado, Karina, por sua exposição. Eu que agradeço, professor.